Então, continuando, nós vamos ver como que se manifestam no nosso corpo, na pele, nos olhos, na respiração, nos dentes, no estômago, no corpo. Foi o que eu acabei de ensinar para vocês nesse momento. Não é interessante perceber que temos sensações físicas específicas e que temos reações que são de acordo com sentimentos bem especificamente? Se eu tenho dor no pescoço, eu estava fazendo isso. O que é isso? Eu estou com raiva, eu estou tensa. O macaco, quando o tigre chega para cima dele, ele fica com medo e com raiva ao mesmo tempo. Então, pode ser medo, pode ser raiva. Então, eu vou aprender o que isso quer dizer. Se eu tenho raiva, o corpo cerra os punhos, trava os dentes, arregala os olhos, fico quente, dispara o coração. O que o meu corpo quer dizer? Que eu estou pronto para atacar. Né? E falo, né? Eu quero atacar. Assim, cada emoção prepara o meu corpo para desempenhar uma reação a ela. E quando eu não vejo, não percebo, não sinto, o corpo vai realizando e represando as emoções. E os nossos órgãos desconectados chegam a um ponto que berram por socorro, porque eles não são corruptíveis pela nossa cabeça. Eles vão falar da nossa realidade. Qual é a sombra que nós estamos escondendo? O que nós escondemos? O que esse sujeito esconde de si mesmo? Que emoções vêm sendo escondidas? Percebendo a raiva, a tristeza, que são grandes vilões dos nossos órgãos físicos. Procurem perceber. Tratar o sujeito ou tratar a doença. Cada vez que compartilhamos da visão do todo, tratar o sujeito, é claro, somente o órgão, a parte, permanecemos com a sombra. Mas para o sujeito, ele veio buscar e se livrar da doença. Sabe, o House, o Dr. House, ele não trata a doença, ele trata o sujeito. Vocês já repararam no seriado do House, que é depois que ele dá uma vasculhada na vida da pessoa, um detalhe, na vida daquela pessoa, é que faz com que ele descubra qual é a doença. Precisamos ser um House, como terapeutas também. Não tratar o órgão que está doente, não tratar o fígado da pessoa, a vesícula da pessoa, o intestino da pessoa, mas sim, o que levou essa pessoa a adoecer, o que levou essa pessoa a ter um problema. Conexão é a meta, mas o que quer conectar? Que emoções estão escondidas? O que eu estou falando com essa emoção? Quando eu cerro o punho, quando eu faço essa cara. E o sujeito faz as caras e as bocas para a gente dentro do consultório. Vocês vão reparar alguns detalhes. Quando a pessoa está falando de um sentimento de raiva, ela fica vermelha no pescoço. Quando ela está falando de tristeza, esse vermelhão desce para o peito e ela fecha o peito. Quando ela fala muito intelectualmente com a cabeça, ela fica levantando as sobrancelhas. E ela fala, às vezes, até que está com dor de cabeça durante o trabalho. Mas é impressionante, quando ela fala de raiva, como ela envermelha o pescoço. Né? E quando ela tem tristeza, ela treme o rosto, ela solta lágrimas e ela se fecha para baixo e fica para baixo. Muitas vezes, quando ela está falando de raiva, ela pega o lencinho e fica picando o lencinho. Né? Ela vai esbagaçando o lencinho. Eu já não tenho mais nenhuma almofada que tem coisinha para pegar. Porque, vou te contar, eles destroem a almofada no consultório. Copinho de papel, eu já tiro da mão deles porque eu não aguento. Né? Eu tive uma vez uma paciente que estava com um problema sério na coluna. Ela chegou chupando um pirulito. Esse é engraçado, porque ela chegou chupando um pirulito. Que chupa o pirulito, que chupa o pirulito. O pauzinho do pirulito era um pauzinho de plástico. Né? Pirulito que tem aquele pauzinho de plástico. Ela foi contando os problemas dela, foi começando a ter raiva, foi torcendo o palitinho. Quando terminou de falar, eu falei assim, me presta seu palito? O palito dela era uma coluna vertebral toda entortada. Estava igual a coluna dela. Eu falei, olha a sua coluna aqui. Olha o que você fez me falando disso. Olha o que está te fazendo mal. Eu não precisei de mais nada. As lágrimas brotaram. Eu falei, você está escondendo de quem o seu mal? Então, como diz o Drauzio Varela, é preciso falar. É preciso expressar, é preciso colocar para fora, porque no momento que a pessoa coloca para fora, ela vai expressando para vocês quais as emoções. E vocês vão ficar atentos às emoções que os pacientes trazem. A hora que eles estão falando do problema, como que ele gesticula? O que ele faz? Por exemplo, tem aquele cliente que fica batendo a chave.
né? Ou destruindo alguma coisa do seu consultório. Né? Aí esses que são assim, eu entrego uma bolinha para eles ficarem amassando enquanto eles falam. Né? Fica aí amassando a bolinha, mas é uma bolinha que tem uma carinha de rap face. Então tem a carinha do feliz, assim. Né? As emoções não percebidas, as emoções elas podem não ser, na maioria das vezes elas não são percebidas. Também sabemos que o sujeito que sofre desses males, ele não faz conexão. Né? Então ele vem e fala assim, ô doutora, eu vim aqui porque o meu médico, o meu gastro, falou que eu tinha que vir fazer terapia e que o meu problema era psiquiátrico, mas eu estou com úlcera. Eu não entendi por que ele mandou aqui. O cara não consegue perceber que o problema dele não é lá. Então ele vira e fala assim, doutora, eu estou com ulcerativa, eu estou com colo irritável, o meu médico viu tudo, não tem nada. Ele mandou para o psiquiatra, mas eu não tenho problema psiquiátrico. Eu não tenho que fazer terapia. Como é que nós vamos resolver isso? Nós vamos trabalhar com as nossas técnicas de hipnose, nós vamos trabalhar com as nossas técnicas de regressão, de visualização. Ele está pedindo uma coisa, ele quer curar da úlcera, ele quer curar da retrocolite ulcerativa. Eu vou oferecer isso para ele, eu vou falar, tá bom, eu vou curar você do seu problema. Mas eu, para curar do seu problema, eu preciso falar das suas emoções. Então eu vou ensinar que o corpo fala, que ele está desconectado de algumas emoções. A primeira coisa a saber é o que estamos lidando, com algo que é esse, né, que a pessoa não simboliza e temos da emoção vinculada a esse sintoma. Que emoção que é essa que está vinculada? O corpo da pessoa fala que há uma desconexão, então nós vamos buscar esse caminho de conexão. A doença é aquela verdade que se esconde por si mesma, que é incorruptível, trazendo a sombra à tona, essa emoção retida, que a pessoa não pode ver de uma maneira mais objetiva. Então, ela simboliza, através do sintoma, a saída, para expressar aquilo que ela não consegue falar ou sentir. Então, todo sintoma vai mostrar para a gente uma saída para a saúde. Vai mostrar que algo não vai bem, que tem sentimento que está escondido, e nós vamos procurar por esse sentimento. A doença não mente. Traz a polaridade que está sendo negada, traz a luz no meio daquela escuridão. É só eu olhar para a doença. A emoção e os sintomas são incorruptíveis. E o sujeito vai aprender um novo caminho se eu ensinar para ele, que tem saída para aquilo. Cada doença mostra um caminho metafórico e nos protege. E nós precisamos dessas perguntinhas aí. Então, normalmente, vocês vão fazer essas perguntas, por favor. Essas são perguntas importantes. Você vai perguntar o que essa doença te impede. Então, o paciente com enxaqueca, você vai falar com ele. Quando você está com enxaqueca, o que a enxaqueca te impede? De trabalhar, de pensar. O que essa doença te obriga? Me obriga a ficar quieto, não posso pensar. O que aconteceu com você nos anos anteriores até você ter essa enxaqueca? Ah, eu trabalhei demais, eu estou cansado demais, eu não aguento mais, ou eu não aguento a minha mãe, está me importunando. O que você gostaria de estar fazendo que você não pode fazer? Ah, eu queria mudar a minha vida. Por isso é que é importante a psicologia positiva, as metas, os significados, o prazer, a diminuição das horas de trabalho, a colocação de um lazer, uma colocação de alguma coisa que revigore sua vida, a meditação pequena, o sono bom, a yoga, ou qualquer coisa do gênero. O que você gostaria, né? Há pessoas envolvidas no seu problema? Geralmente há. Meu chefe, meu pai, minha mãe, né? Meu marido. Com o que se parece esse seu sintoma? Essa é uma pergunta importante para você fazer analogias. Tem gente que fala assim, meu sintoma é como um buraco que eu entro nele o tempo inteiro. Parece que eu estou desabando no mundo. Meu sintoma é como se eu tivesse uma pedra no sapato. Então, por exemplo, a do pedra no sapato, eu vou contar a historinha dos feijãozinhos. Vocês conhecem a historinha do feijãozinho? Né? Uns conhecem, outros não. A historinha do feijãozinho diz que um mestre budista estava ensinando seus discípulos a ficarem mais zen e ele queria ter um substituto para ser o chefe no lugar dele. E então ele deu para cada um 6 feijãozinhos, 6 grãozinhos de feijão e falou, bota dentro do sapato e sobe essa montanha. Quem conseguir subir essa montanha com 6 grãozinhos de feijão e chegar lá em cima sem dor e sem estragar o pé, vai ser o meu substituto. E todos subiram, todos voltaram com o pé machucado, menos um.
E aí ele perguntou, mas o seu pé não machucou? E ele falou assim, sim, mestre, não machucou. Mas o que você fez para o seu pé não machucar? Ele disse, o senhor disse que era para eu subir com 6 grãozinhos de feijão, mas o senhor não disse que eu podia cozinhá-los. Então eu cozinhei os seus grãozinhos, pus dentro do sapato e fui. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa pessoa soube lidar com os problemas dela e amenizou os problemas que ela tinha para conviver com os problemas, já que não tinha jeito de não ir com seus problemas pela vida afora. Então, o nosso papel, né, vai ser de ajudar as pessoas. Então, com o que se parece o seu problema? Se a pessoa falar que parece uma pedra no sapato, conte a história dos grãozinhos. Você pode torná-los mais amenos. Você pode tornar essa pedrinha no sapato mais ameno. As pessoas que sofrem de problemas psicossomáticos têm dificuldade de simbolizar, de fazer analogias, de sentir emoções. Então, nós aprendemos técnicas que possibilitam que elas criem símbolos. Nós vamos ver as técnicas dos símbolos para a dor, símbolos para o problema psicossomático. Normalmente, as pessoas estão cansadas de se machucar e aprendem a evitar o problema. Só que exatamente evitando o problema, a doença aparece. Como é que nós vamos então fazer? Como assumir a guerra e lutar? Nós vamos pegar os feijãozinhos e vamos cozinhar os feijãozinhos. É preciso aceitar a doença para poder curá-la. Então, em primeira mão, você tem que aceitar que você tem um problema. Se você não aceitar que você tem um problema, você não vai conseguir curar esse problema. Se essa pessoa não aceita que ela tem um problema, seja ele grande ou pequeno, por exemplo, tem aquela menina, tem uma novelinha passando, tem uma menina que está com câncer. Ela agora vai começar a aceitar que ela tem o câncer, porque um médico muito amoroso foi lá e falou com ela, eu vi que você está com dificuldade, eu vim aqui na sua casa para te dizer que tem chance, não desista de você. Ele foi tão amoroso, ele foi tão gentil com ela naquela doença, que ela pôde aceitar o tratamento, por causa dele. Porque ele disse para ela palavras de esperança, não desista de você. Eu já vi pessoas se curarem, então não desista de você. Conhecer o que é a doença quer dizer que coisas devo matar, retirar, mudar para sarar. O que eu devo cuidar? Dos sentimentos, é claro. Então eu vou cuidar dessa pessoa com muito carinho, para que ela possa aceitar os sentimentos difíceis que ela tem dentro dela. A raiva que ela tem dentro dela, a falta de tempo que ela tem dentro dela, a acidez que ela tem dentro dela, a tristeza que ela tem dentro dela, o desespero que ela tem dentro dela, o ódio que ela tem dentro dela. Oração de São Francisco. Não podemos pensar em curar uma pessoa num dia. Isso é muito importante, gente, por favor. Doenças psicossomáticas, é impossível você curar uma doença orgânica em um dia. Pode não reverter. Às vezes, por exemplo, uma artrite reumatoide, ela degenerou a articulação. O que já está destruído não tem volta. Então, articulações que são feitas de cartilagem não tem regeneração. Então, o que já foi destruído, já foi destruído. Mas, por exemplo, uma úlcera vai levar um mês para cicatrizar, vai levar um tempo para cicatrizar. Eu não consigo consertar o intestino de uma pessoa em 2 pulinhos. Então, não existe mágica. É preciso um tempo para que o corpo evolua e sare daquele problema. Um problema de acne vai levar meses para que toda aquela pele saia e uma nova pele nasça. Então, pode não reverter apenas parando o processo. O processo pode ser parado da doença, ele pode até evoluir devagar, mas é preciso dar tempo para o corpo aprender, de uma outra maneira, a não prejudicar a si mesmo para expressar uma emoção. Mas a remissão dos sintomas necessita de tempo para recuperação, tempo para cicatrização. Existe um comprometimento físico, muitas vezes, já avançado, como eu falei, no caso da artrite reumatoide, no caso do câncer, ou de graves lesões, que necessitam de tempo para recuperação. Esse tempo depende do órgão, depende da lesão, vai levar semana, meses e até nem vai consertar, mas nós vamos aliviar essa pessoa. Vamos sempre lembrar que cada caso é único, que o corpo de cada um reage de uma maneira
e também cada um metaboliza a emoção de uma maneira diferente. Portanto, eu tenho que fazer uma terapia única e eu não sei o resultado dessa terapia. Eu não sei se vai ser um resultado fácil ou um resultado difícil. Adivinha quem está ali? Crenças limitantes, as profecias que se tem para fazer cura, né, as profecias de cura, de morte, investigar detalhadamente. São nós duas fazendo terapia, né? Como você vinha, eu fui de você aí. Também precisamos ver os traumas pelos quais as pessoas passam e deixam marcas que retornam como sintomas. Só parando um minutinho nessa foto, e aí eu gostaria que você viesse comigo me filmando aqui, porque eu preciso mostrar um detalhe. Esse menino, olha para vocês verem a carinha deles. Depois nos slides vocês vão ter oportunidade de ver melhor a foto. Mas os olhos deles, um olho está para cá, o outro olho está para lá. Ele está na posição de medo paralisante. Isso dá trauma. Então essa postura é uma postura que vai gerar um trauma. Pode ser um trauma pequeno, porque foi só um berro do burro aqui no meio da janela. Mas enfim, pode se associar a outros traumas, mas isso aqui é traumático por conta dessa posição. Olha como ele ficou, né? Com o medo, a postura, como que o corpo fala. Então você tem que investigar a pessoa, os traumas pelos quais essa pessoa já passou, porque muitas doenças físicas são geradas por trauma. Eu mesma posso contar um trauma que eu tive quando eu tinha 13 anos de idade. Minha mãe faleceu nesse ano que eu fiz 13 anos. Um pouco antes de eu fazer 13 anos de idade. Era pouco depois da morte da minha mãe, pouco depois que eu tinha feito 13 anos, pouco depois que eu tinha tido a minha primeira menstruação sem mãe, para me ensinar como é que era. Eu sofri um acidente de carro. No meu tempo, quando eu era garota, não existia cinto de segurança no carro. Quando que existiu, eu fui a primeira pessoa a usar, exatamente por causa desse acidente. Eu estava sentado no banco do lado do motorista, no banco do passageiro ao lado, e nós vimos descendo uma grande avenida, devia estar em alta velocidade, atravessou um caminhão na frente, nós entramos debaixo do caminhão. Eu quebrei o vidro do para-brisa da frente com a minha cabeça. Na hora que eu fui ser julgada para cima do carro, eu tapei a vista, eu consegui defender os meus 2 olhos, e eu quebrei a cabeça no vidro, e cortei tudinho que eu podia cortar. Eu tinha cortes pelo corpo inteiro, que eu fui parar lá no capô, toda quebrada com uma fratura no braço. Esse trauma ficou em mim. Né? Grande, claro, não foi pequeno. Por muitos anos, eu até hoje morro de medo de andar de carro. Eu só ando com quem tem direção calma. Quem é afoito, eu não consigo andar. Eu não consigo andar com quem é afoito no volante. Então, o chofer, que sempre me conduzia, uma pessoa calma, meu filho é super calmo. Né? Andar com meu filho dirigindo é a melhor coisa do mundo, porque ele é calmo, ele não vai dar freada brusca, ele não vai fazer nada que seja brusco. Então, nós precisamos investigar os traumas das pessoas. O que isso me gerou? Na hora do acidente, que eu fiz esse movimento aqui, eu torci a coluna. E na hora que eu bati o vidro na cabeça, a minha cabeça fez isso. Para bater lá, eu torci para defender a minha vista. Um dos últimos cortes foi aqui, bem acima do olho. E quando eu fiz isso, eu torci a meninge dentro da coluna, porque eu tive uma fratura na cabeça. Anos mais tarde, eu desenvolvi uma tendência de toda coisa que eu tenho medo, eu viro para cá. Então, sentada no consultório, minha posição normal é de frente para o paciente. Quando eu começo a entortar a cadeira para cá, é porque eu estou com medo do que ele vai me falar. E eu comecei a desenvolver, ficar agarrada nessa postura. Olha como o corpo tem memória traumática. Então, toda vez que eu tinha algo mais sério no consultório, eu agarrava a coluna travada e ficava empenada de lado. Eu não tinha condição de virar de frente, só de lado. Aí eu fui ao fisioterapeuta cinesiologista, que é um cara fantástico. Ele falou assim: você deve ter tido alguma coisa porque a sua coluna tem uma memória, ela registra te virar da metade do quadril para cima e a metade fica para baixo. Você gira e você gira o pescoço. Eu me lembrei imediatamente desse trauma, dessa batida. E só nesse momento que ele conseguiu botar minha meninge de volta e eu não empenei mais.
De vez em quando eu empeno, falei, do que eu estou com medo? Deixa eu enfrentar. Então, agora, quando eu começo a girar a cadeira para o cliente, eu respiro fundo e falo assim, eu sou burra mesmo, eu não sei mesmo, eu posso ser burra, não tem problema nenhum que eu seja burra. E se eu não der conta desse cliente, eu falo para ele. Que alívio. Né? Então, traz um alívio enorme em poder fazer essa mudança. Né? Então, isso foi um aprendizado em cima de um trauma, mas um trauma que deixou uma memória e que deixou uma doença física para mim, que era ficar tendo dores na coluna. Eu não tive mais depois disso. Eu aprendi que eu preciso voltar para a minha posição natural, me soltar, eu não estou mais lá naquele acidente, né? E eu posso me defender. Entenderam como é? Que às vezes a coisa pode estar num trauma. Sabemos que em famílias rígidas há maior tendência às doenças psicossomáticas, pois elas não expressam as emoções. Enquanto que é importante a gente observar o meio de onde ela veio. Qual o meio que ela veio? De onde que ela veio? Veio de uma família muito rígida, muito religiosa. Não é que as religiões sejam rígidas, é que às vezes as religiões impõem certas regras que as famílias ficam rígidas nas regras. Religião, só fazendo um adendo, eu não sou nada contra, eu sou até a favor, elas têm umas coisas muito interessantes. A religião faz a pessoa ter ritual, a religião faz a pessoa ter fé, a religião faz a pessoa acreditar em algo melhor. A religião coloca essa pessoa a agradecer as coisas boas que ela tem, a oferendar, a ofertar as coisas boas que ela tem. Então, a religião traz umas coisas muito interessantes também. Então, quando eu falar de rigidez na religião, não é porque eu não acredito em religião, né? É o contrário. É pessoas que ficam rígidas porque ficam seguindo muito ao pé da letra as suas religiões. Então, mais saudavelmente a doença ela aparece, né, até que o sujeito vai lidar com seus verdadeiros problemas. Nós, terapeutas, precisamos ser um House, um Sherlock Holmes, um detetive, para fuçar e catar as pistas que essa pessoa está trazendo para nós. Resumindo, doença é uma sombra que a gente precisa aceitar, aquele sentimento ruim que está dentro da gente. Nós temos uma resistência a aceitar essa sombra, a aceitar que nós temos raiva, que nós temos mágoa, que nós temos dor, nós ficamos resistindo e muitas vezes nós não queremos curar daquela dor. Fomos abusados, né? Uma pessoa que foi abusada, ela não quer curar daquela raiva que ela sente daquela pessoa, então ela prefere ficar doente. As pessoas vão dizer para ela, olha, está adoecendo o seu corpo, larga essa pessoa de lado. O fel faz mal para nós, não para o outro. A raiva faz muito mal para você, mas não faz tanto para o outro. Lembram daquela metáfora do menino no carvão, jogando carvão e ficando pretinho? É por ali. Essa vocês já conhecem, porque eu já dei em outros cursos. As técnicas que nós temos para fazer os trabalhos com hipnose, nós podemos mudar muitas coisas. O Milton Erickson, ele trabalhava com pessoas com doenças psicossomáticas, mudando a pressão sanguínea, fazendo relaxamento. Falando que a pressão do sangue é como um vaso, como uma mangueira. Você abre a mangueira, vaso dilata a mangueira, então você relaxa. Então diminui a pressão sanguínea, melhora a circulação periférica. Então ele fazia com que a pessoa acelerasse o batimento cardíaco contando de uma coisa super emocionante, fazia o batimento cardíaco diminuir, falando de coisas gostosas, de atividades boas. Então a hipnose faz você experienciar mentalmente as experiências. Eu fiz um teste comigo há pouco tempo, porque no curso do Tal Ben-Sahar de Psicologia Positiva, ele disse que a gente poderia escutar música como meditação. E eu fiquei pensando, eu só gosto de música agitada, do meu tempo de adolescente, aquele tempo de discoteca e aquelas musiquinhas que ficam dançando, adoro, e pulando e tal. Eu falei, bom, eu vou meditar com essas músicas e vou ver o que acontece. E pus o GPS for Soul, que é um aplicativo que tem no iPhone, que você põe seu dedinho. Vocês não acreditam, mas eu entrei em sincronismo cardíaco, com batimento a 52, 53, com a música mais agitada do mundo, e eu lá imaginando que eu estava lá pulando meus steps, pulando tanto como estou pulando aqui agora. Né? Então, isso fez o quê? Com que eu pudesse entrar na minha sintonia simplesmente pensando nas coisas boas. Então, até uma música agitada
consegue fazer com que a gente mude. Isso, o que era? Uma experiência de meditação, que é uma hipnose, escutar música, imaginar que estou lá dançando, imaginar coisas deliciosas que eu estou fazendo, que quando a gente escuta música que a gente gosta, nós pensamos em coisas saudáveis para a gente. O meu batimento, em vez de acelerar, que eu pensei que ia acelerar por causa do ritmo da música, diminuiu. Eu entrei em sincronia no coração, né? E um trabalho muito tranquilo com o coração. Então, olha só que interessante. A hipnose, ela é capaz, através da imaginação, de levar você a diminuir seu batimento cardíaco e entrar em coerência cardíaca, como os exercícios que nós fizemos. Já te falei, né? Está no YouTube, tem lá Sofia Bauer, canal do YouTube, você vai achar a indução da coerência cardíaca. Você pode fazer quantas vezes quiser. Se não quiser fazer isso, faça como eu, escute música. Você também pode escutar música, a música que você gostar, e você vai conseguir entrar nessa sintonia. Por que eu falei tudo isso? Porque o Erickson usava da hipnose para fazer as pessoas entrarem numa sintonia com o próprio corpo, para melhorar a pressão sanguínea, melhorar o batimento cardíaco, levar sangue até os ovários, ao útero das mulheres que não conseguiam engravidar, abrir as trompas, relaxarem as trompas para as mulheres engravidarem e assim por diante.